o dono já está idoso, já está quase para passar o bastão. Ele aprendeu sozinho. O filho, que é a segunda geração, observou e aprendeu o pai. E a terceira geração, né, o neto do fundador, ele ainda está na faculdade, já no último ano, acabou de se formar. Acontece da família talvez por empolgação, por precipitação, por necessidade de colocar uma pessoa numa cargo lá de chefia, de liderança, e essa pessoa acabou de se formar. Então, algo também que é importante pensar e praticar é dar um tempo para que essa pessoa da família, que embora possa ter talento para a posição, para gerenciar, né, tal, mas ir para o mercado, trabalhar em diferentes empresas, ganhar, né, experiência, então trazer a bagagem de fora para dentro, ao invés de já entrar direto, que também pode ser meio complicado, né? Mas você sabe que, desculpa te interromper, só para quando você fala que é complicado, mas eu conheço algumas empresas que fizeram isso. Tem uma grande construtora do norte do Paraná, que a família fez isso, né? Os filhos têm 2 filhos, os filhos foram primeiro trabalhar fora da empresa, para depois virem com o aprendizado e como se fosse assim, não, você vai lá realmente ser profissional, vai lá, seja profissional, depois você vem, né? E você vai trazer essa experiência, essa profissionalização para a empresa. E é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, né? E eles são a esposa e o marido que ficam, né, na diretoria ali como vice-presidentes. Hoje eu não sei se mudou. E os filhos saíram, voltaram depois que tiveram essa experiência no mercado para contribuir com a empresa. É uma estratégia interessante também, né? Que realmente contribui, que agrega. Agrega, com certeza. Eu acho que é uma solução, né? É boa, é uma alternativa a se pensar. Porque a profissionalização é um processo que vai implicar numa estruturação e numa mudança de cultura também, né? Porque é sair onde você tem como regras, né, os valores, as crenças, aquilo que o fundador passa, a tradição do fundador, para ir para um processo onde a empresa vai definir regras, vai definir processos que sejam importantes para a gestão e para os resultados dessa organização, e não em função daquilo que a cabeça, a crença, as preferências do fundador, né, estabelece. Então, um outro posicionamento também, e isso vai refletir nas relações, vai refletir, com certeza, né, nas condições de trabalho, vai refletir também nesse clima organizacional, vai refletir em tudo, né? Nos resultados, no posicionamento de mercado, vai refletir em tudo. Porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um ditado, não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi muito esse ditado já, que era assim, numa empresa familiar, né? A primeira geração constrói, trabalha, constrói, a segunda usufrui, desfruta, e a terceira destrói. A terceira... Já ouvi. É triste, né? Mas assim, eu já ouvi muitas vezes falando isso, mas por quê? Porque não houve essa preparação. A minha família, né, do lado do meu pai, eles trabalhavam com fazendas, né? Eram agricultores, enfim. E tiveram muitos acertos e muitos erros, enfim. E aí, conversando com o primo, né, ele falou, nossa, mas o que houve, né? Porque era para ser uma família, né, milionária e tal. E aí, refletindo, eu falei assim, gente, mas no século passado, início do século passado, meados do século passado, eles eram
trabalhadores, eles não eram gestores. Então, o que eles sabiam fazer? Trabalhar, desbravar uma mata virgem, né, ir lá e serrar uma árvore enorme, construir, fazer. Eles eram trabalhadores, executores, eles não eram gestores. Então, todos os erros e não acertos que eles tiveram, né, foi porque eles não tinham preparo, e não dá para você condenar, né? E não tinham nem, além de não ter preparo, não havia oportunidades para que fossem preparados. Hoje, Débora, a gente está aqui conversando, né, numa live, e você veio até mim por meio do digital, né, onde estou podendo te ajudar nesse início dessa nova, né, atividade profissional tua, dessa nova carreira tua, que é a consultoria. Sim. Tudo no digital. Agora pensa, em 1950, 1970... Limitado. Não tinha nem celular, não tinha nem telefone. Nem televisão. Então, não dá para você condenar, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas condenando, porque isso, porque perdeu, porque... Gente, vamos ser empáticos também com essa geração, vamos também honrar esses antecessores que eles fizeram o que era possível. Sim. Mas a partir de agora, né, uma empresa familiar, ela tem muito mais possibilidades, né, de se estruturar, se organizar, se profissionalizar do que tinha anos atrás, né? Sim, com certeza. E na medida, né, aquilo que foi dado para eles nos limites da sociedade daquele tempo, eles foram heróis, porque toda a força física, capacidade, com certeza, né, intelectualidade, muitos nem sabiam, eram analfabetos, não sabiam ler, nem escrever, mas prosperaram, né, realmente tinham uma inteligência que extrapolou, né, que foi além do que foi dado, e eles se superaram muito. Sim, eu penso que essa percepção do passado, né, é algo importante, essa empatia, né, é algo importante que quando nós, consultoras, vamos para dentro da empresa familiar, né, que a gente tenha essa empatia e esse respeito por essa trajetória profissional, né, principalmente do fundador, e também que a gente possa entender como que isso foi sendo construído dentro da família e como que essa empresa, o que representa essa empresa também para a família, né, que foi onde tudo aconteceu. Às vezes uma família girou em torno dessa empresa, né, o significado que tem essa empresa para toda a família. Sim. E também poder ajudá-los a entender, assim, e qual vai ser o futuro dessa empresa também, né? Como eles vão querer se posicionar em relação a isso. Sim, pensando no futuro, até, né, nos números, né, iniciais, eu não citei, mas 30% das empresas familiares vão à falência na segunda ou na terceira geração, tem que confirmar aqui. Ou seja, não perduram aqui, ó. Eu acredito que seja na terceira geração. 30% das empresas familiares chegam até a terceira. É isso mesmo, é aquele ditado que a gente falou, né? Porque por essa falta de preparo e essa coisa de usufruir, então acaba não se profissionalizando e não tendo o mesmo cuidado, porque às vezes não foi preparado, né, esses herdeiros como sucessores, né, e aí não tem o mesmo cuidado na gestão. É muito triste, né, porque imagina, 30% é um número muito alto, muito alto. Nossa. E é o que o ditado diz, né, o primeiro avô constrói e o neto destrói, então é a primeira e a última, a terceira, né?